Bom, por que eu falei do Schopenhauer, então? Porque o Nietzsche parte da filosofia do Schopenhauer. Então, o Nietzsche, ele tem vontade de vida, porém, ele não concorda com a visão pessimista do Schopenhauer. Ele acha que o Schopenhauer, com isso, com essa visão pessimista, ele só está negando a vida, né? E isso não é uma coisa boa. Então, por isso que eu coloquei aquela frase, isso é uma síntese da filosofia nietzschiana. Para o Nietzsche, bom é o que fortalece a vontade de vida, e mal é o que diminui a vontade de vida. Tá? Então, a moral nietzschiana, né, ou podemos talvez usar o termo ética, talvez que é mais correto nesse caso, a ética nietzschiana se resume a isso. Bom é o que aumenta a vontade de viver, e mal é o que diminui a vontade de viver, ou de vida. Tá? Então o Nietzsche ele vai assumir então a vontade de vida e não aceita a visão pessimista do Schopenhauer. Então no Schopenhauer a saída seria a negação da vontade. No Nietzsche é o contrário, é a afirmação da vontade. Certo? Se o mundo é assim, manifestação de vontade de vida na natureza, uma espécie contra a outra e tudo mais, que seja, então vamos assumir a vontade de vida, dizia o Nietzsche. Tá? Claro que isso não é nada fácil, o indivíduo vai ter que, para fazer isso, superar até mesmo o que acontece na sociedade onde ele vive, valores, né, hegemônicos na sociedade onde ele vive. Então Nietzsche vai fazer uma crítica a uma tradição filosófica de uma metafísica que nega o mundo físico. Nem toda metafísica é assim, tá? Mas, por exemplo, se pegarmos a metafísica do Platão, a ideia do mundo, a noção de mundo das ideias, mundo inteligível. Para o Platão, o mundo das ideias seria um mundo superior, onde estão as essências reais, né, das coisas que nós observamos aqui ao nosso redor, no mundo dos sentidos, no mundo físico, no mundo sensível, que é um mundo inferior. Na teoria do Platão, na visão do Platão, o mundo sensível, o mundo dos sentidos é uma sombra do mundo das ideias, é um mundo inferior. Né? E no mundo das ideias estaria a perfeição, e uma ideia mais perfeita de todas, que é o bem, a união entre verdadeiro, bom e belo, o Deus platônico, né? que teria gerado as demais ideias. Sendo que a mente humana, psique, seria também uma ideia. Então, quando o corpo físico morre, essa ideia, que é a psique humana, volta para o mundo das ideias. Mas enquanto estamos aqui no mundo sensível, mundo sentidos, uma forma de entrar em contato com o mundo das ideias é a filosofia, que é uma escada para o mundo das ideias. Para o Nietzsche, isso aí é uma forma de negar a vida, porque o filósofo que entra nessa onda, ele fica então buscando o mundo das ideias e nega o mundo dos sentidos, que é o mundo concreto. Né? Então, em nome de uma teoria, né? Teoria em grego, visão divina, né? Teoria, essa é a tradução do termo, né? Em nome de uma teoria que não se sabe se é verdade, o sujeito nega o mundo concreto. Então ele está negando, na verdade, a vida, está negando a natureza, né? Segundo Nietzsche. Tá? Então ele faz essa crítica aí ao Platão. E o Platão influenciou outras filosofias e influenciou também o cristianismo. Porque o que acontece no cristianismo? É algo muito parecido com o platonismo, que é anterior, né, antes de Cristo. Então, o que acontece no cristianismo? Na visão cristã, este mundo aqui concreto, certo? O mundo do corpo, o mundo da matéria, é um mundo inferior. É um mundo que foi corrompido pelo mal. Né? Todo humano nasce com pecado original. Então, nós temos que buscar nos aproximarmos novamente da divindade. E para isso precisamos seguir, então, mandamentos bíblicos. Né? E nos afastarmos, né, daquilo que é chamado de pecados da carne. Então, o sujeito vai ter que reprimir a sua vontade para seguir os mandamentos, né, e se aproximar novamente da divindade para poder alcançar o reino dos céus. Tá? Então, isso é muito semelhante à noção platônica. Né? Para Platão também, o mundo concreto, que ele chamava de mundo dos sentidos, né, é um mundo inferior. E para o cristianismo, este mundo aqui é um mundo inferior também. Tanto é que é comum em algumas igrejas ou seitas cristãs, um pouco assim mais
fechadas, eles chamarem aqueles que não são do grupo de os do mundo, certo? Por exemplo, eu tive amigos que eram testemunhas de Jeová, então eles diziam assim, os do mundo são aqueles que não são do mesmo grupo religioso deles, né? Então, claro, isso aí tem um tom pejorativo, né? As pessoas fossem inferiores porque não descobriram a palavra e tal. A missão do cristão é levar essa palavra até essas pessoas, pregar o evangelho e tudo mais. Mas o que o Nietzsche vai criticar é isso, essa negação do mundo concreto, né? Como se este mundo aqui que nós temos, e o nosso corpo e tal, material, fosse inferior, né? Então o Nietzsche não concorda com isso, vai dizer que isso aí só diminui a vontade de vida no sujeito. Então, com relação às religiões, essa é a principal crítica que ele faz, que as religiões podem diminuir a vontade de vida no sujeito, então isso não é bom, né? E o sujeito então vive focando num mundo do além que ele não sabe se realmente é verdade. Claro que a fé do sujeito pode, né, fazer ele sentir como se fosse uma verdade, isso aí, né, mas não se tem nunca uma certeza sobre isso. Segundo Nietzsche, o sujeito está perdendo, então, de viver o mundo concreto, tá, na visão nietzschiana.